Boa noite. Estamos iniciando aí o nosso culto, com a graça do Senhor nosso Deus. Eu peço a Lohane que esteja fazendo esta oração. Dirigindo a oração ao Senhor nosso Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigado por tudo. Tudo que seja feito na nossa vida. Abençoe nossas vidas, Senhor. Abençoe este culto, ó Pai. Esteja abençoando o pastor, Senhor. Faça com que ele seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós agradecemos ao nosso Deus e sabemos que é um Deus presente em nossas vidas e que Ele vai continuar nos abençoando como Ele tem feito até hoje. E eu pedi o Rodrigo, nós vamos estar cantando um cântico nesse momento. Dando interferência. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois
Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céus. A santidade de Deus. Nós vamos fazer a transmissão com o Rodrigo só no Instagram da igreja, porque está dando muita interferência. A gente chama e coloca nos dois. Então nós vamos ler o Salmo 99, que diz: Reina o Senhor, trema os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome. Chamavam o Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos, e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos entre o seu santo nome, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Nós sabemos que o Senhor é santo, que o Senhor sempre está atento às nossas necessidades, os nossos desejos, e diante de todo esse esclarecimento de quem é Deus, do poder de Deus, nós vamos estar fazendo uma oração. Vou pedir a Cristina que esteja orando ao Senhor, oração de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Deus grandioso, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, e por isso, ó Pai, nós neste momento também damos graças pelos acontecimentos, porque o amor do Senhor é muito grande e acolhe todos os seus. E nós agradecidos, ó Deus, estamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra, que nós possamos crescer a cada dia em espiritualidade, que nós possamos, ó Deus, Te honrar e sermos merecedores de sermos chamados de Teus filhos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós agradecemos ao nosso Deus pela fidelidade dele em nossas vidas, e nós vamos dar continuidade, cantar mais um cântico aí com o nosso irmão. Vamos estar louvando ao Senhor, um momento de louvor nesse instante. Nós somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos louvando, né, e dessa forma, em cada uma das suas casas. E nós vamos cantar aqui uma canção de companheiro, que é uma música bem antiga da nossa igreja, mas que também fala muito ao nosso coração. Divino companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Se a dissipasse toda a sombra, já temos a luz bendita do amor.
Fica, Senhor, já se faz tarde. Enche o coração para voltar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me a perseverar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Desce o coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Isso. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Esse é o meu plano. Esse é o meu plano. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, nada. Perdido sou sem ti, perdido. Isso é meu respirar. Isso é meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, perdido. Eu nada estou sem ti. Perdido estou sem ti.
se chama sobre as águas, onde os meus pés não têm falha. E aí te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és meu. Senhor, graças te damos por tuas maravilhas, ó Pai, em nossas vidas. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de engrandecer o teu nome, de louvar ao Senhor, mesmo, ó Deus, que em nossas casas, que o Senhor possa estar recebendo, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E graças te damos por tudo aquilo que o Senhor tem feito também, ó Pai, em nosso mundo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agradecemos aí a Deus, o Deus Rodrigo Assaro, nos auxiliar no louvor. Que Deus continue abençoando e vamos continuar aí com nosso louvor e adoração, nosso culto ao Senhor, nosso Deus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios 2,
Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22. Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22. O texto nos informa: os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamada incircuncisão, por aqueles que se institulam circuncisos, na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sem ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Nós vamos estar fazendo ainda uma oração ao Senhor, buscar a iluminação do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem demonstrado esse amor tão grande a cada um de nós. Nós rogamos ao Senhor nesse momento e pedimos ao Senhor que continue nos abençoando e sustentando assim as nossas vidas. Nos ilumine, ó Deus, através do Espírito Santo, para que possamos, ó Pai, entender a Tua palavra e que a mensagem do Senhor possa falar ao nosso coração nesta noite. Que possamos entender, ó Deus, o recado do Senhor. Nós vivemos na total dependência do Senhor e sem o Senhor nas nossas vidas nós não somos nada. Por isso nós clamamos ao Senhor neste momento. Ó Pai, fale ao nosso coração. Que a mensagem do Senhor possa nos transformar, que pela palavra do Senhor possa nos trazer um ânimo e nos fortalecer dia após dia. Obrigado, Deus, por este momento, obrigado pelas nossas famílias, obrigado pelos nossos irmãos, amigos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor fale aos seus corações. E desde já, nós agradecemos ao Senhor e assim o fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus sempre tem uma mensagem para todos nós. A palavra de Deus sempre traz algo maravilhoso em nossas vidas. A nossa história é uma história maravilhosa, cheia de altos e baixos. São coisas que nos trazem edificação e fortalecimento e nos traz também um grande entendimento. Mas desde que houve a queda no jardim de Deus, aquele local que Deus preparou,
para colocar os seus servos, seus filhos, Adão, Eva e também toda a sua criação. A desobediência de Eva, a desobediência de Adão, com essa desobediência, nós tivemos duas ramificações. O povo de Deus e os que não aderiram aos mandamentos de Deus. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Muitos acreditam a respeito dos nefilins, que é uma teoria que nós não vamos entrar no mérito agora nesse momento, mas em outro estudo nós vamos trabalhar isso. Mas o que o texto nos traz é que existia o povo de Deus, existia aqueles que andavam conforme a vontade do Senhor e aqueles que não respeitavam as ordenanças de Deus. Isso estava claro na própria família de Adão, que após a queda tiveram filhos. E ocorreu aquele episódio triste, onde Caim tira a vida do seu irmão Abel. Tudo por causa da desobediência ao Senhor nosso Deus. Mas com a morte de Jesus na cruz, ele faz a junção, a ligação dos israelitas com os gentios. Mas para que isso aconteça na sua vida, na vida de todos os que estão me ouvindo neste momento, que ainda não aderiram aos caminhos do Senhor, precisa aceitar o Senhor como Salvador e se tornar um povo de Deus. E a respeito desse povo de Deus que nós vamos meditar nessa noite. Primeiro, nós vamos observar um povo sem Deus, conforme está o versículo 11 e o versículo 12 que nós acabamos de ler. Estar sem Deus é o mesmo que não ter esperança. Não ter uma esperança futura, ou melhor, ter a certeza da condenação. Pois o que resta para as pessoas que não têm Deus é a condenação. Pois bem, que nesse momento você que está me ouvindo e não tem Deus na vida, pode até achar que tem, mas nunca faz a vontade dele e só lembra de Deus em situações difíceis. Dizer que crê em Deus, até Satanás diz que crê e treme. A palavra de Deus nos informa a respeito. O verso 11 inicia falando sobre a circuncisão, que era o batismo realizado na antiga aliança, onde separava então os judeus dos gentios. E naquele tempo, os gentios incircuncisos estavam sem Cristo. Estavam tocando a vida contrária à vontade de Deus, pois Jesus ainda não havia vindo. Estavam separados da comunidade de Israel, pois Israel era considerado o povo de Deus. E assim eram estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e vivendo sem Deus no mundo. Essa era a situação dos gentios sem Jesus. Essa é a situação de você que está me ouvindo neste momento que ainda não aceitou o Senhor. Está sem esperança e sem atuação de Deus no mundo. Pode até receber os benefícios que Deus envia para os seus filhos, que são chuva, sol, recebe tudo que os servos de Deus recebem. Porém, não tem uma vida com Deus. E com certeza, se não tiver uma vida com Deus, também não terá salvação. A situação dos gentios, a situação deles era essa. E Jesus acaba de chegar a este mundo. Ele veio por causa dos judeus, dos circuncisos. Ele veio morrer por causa de seu povo e não por causa dos gentios. Agora nós entendemos muito bem o diálogo que Jesus teve com aquela mulher cananeia no livro de Mateus, no capítulo 15, do verso 21 a 28,
quando diz que Jesus saindo daquele lugar, retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Minha filha está adoentada, endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos se aproximou dele e pediram: Mestre, manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo eu tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Foi quando então Jesus respondeu àquela mulher: Grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, segundo a palavra de Deus, a filha foi curada. Veja que a vinda de Jesus era exclusiva aos perdidos da casa de Israel. Aí nós podemos perguntar: como fica a nossa situação, que somos gentios? Nós vamos ver, em segundo lugar, um povo com Deus. Nós observamos um povo sem Deus, agora um povo com Deus. Versículo 13 ao versículo 17. Para entendermos melhor esse texto, nós vamos usar João capítulo 1, versículo 11 e 12. No versículo 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. O versículo 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então, a partir desse momento, Deus faz a junção, a união dos gentios com os judeus. Agora ele não estava simplesmente por causa dos judeus, e sim por causa de todos aqueles que nele crêem. Interessante que Isaías já havia profetizado a respeito dessa rejeição. Isaías 53:3 era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconderam o rosto. Era desprezado e dele não fizeram caso. Jesus veio para o seu povo, e o seu povo não o recebeu. Os israelitas não receberam o Senhor que veio para resgatá-los. Mas com essa rejeição, muitos gentios o recebeu. Assim sendo, o leque foi aberto. Ele veio não mais somente para os seus, e sim a todos quanto nele crê. Aqui sim, entre o capítulo 1 de João, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome. E nós olhamos para João 3,16, todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você quer ter a vida eterna, você tem que crer no Senhor Jesus. A única forma de termos a vida eterna, a única forma de nós ingressarmos na eternidade, é aceitar Jesus como nosso Salvador, porque o único que pode purificar pecados é Jesus. O único que pode nos purificar, nos limpar é Jesus Cristo. Não existe outra forma. Nós temos que, para chegar à presença de Deus, nós temos que ir através de Jesus. Por isso, nossas orações só chegam à presença de Deus quando nós a fazemos em nome de Jesus. Agora nós podemos seguir com os escritos de Paulo,
que no versículo 13 fala que fomos aproximados pelo sangue de Jesus. E no versículo 14, ele derribou a parede da separação. Não há mais separação agora. E o versículo 16, reconciliou ambos em um só corpo, tanto os judeus como os gentios. Mas nós ainda vamos observar, em terceiro lugar, um povo tendo acesso a Deus. Nós observamos primeiro um povo separado de Deus, depois um povo com Deus, e agora um povo tendo acesso a Deus. Do verso 18 ao verso 22. O que era exclusivo de Israel passa a ser também de todos aqueles que nele crê. Temos agora, através de Jesus, os mesmos direitos que têm os israelitas, os judeus. Através de Jesus, nós temos acesso a Deus. Nós podemos falar com Deus. Agora nós entendemos que não somos mais estrangeiros e peregrinos, e sim nós fazemos parte da família da fé. E tudo isso aconteceu porque Jesus morreu no nosso lugar. Ele morreu para nos dar vida. Então, através de Jesus, nós conquistamos a nossa vida eterna. Todos nós estamos ligados a Jesus, que é a pedra angular. Agora, o que nos resta é crescer e saber que somos santuários, onde o Espírito Santo de Deus habita. E se somos santuários de Deus, e se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que cuidar da nossa vida. E a partir do momento que o Espírito Santo habita em nossos corações, ele começa a fazer uma limpeza, uma purificação em nossas vidas. Os nossos pecados vão ficando de lado. Mesmo que o velho homem venha todos os dias querendo ressurgir, o Espírito Santo que habita em nós é mais forte, mais resistente. E com Jesus Cristo nós venceremos. Somos mais que vencedores com Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque nós estamos ligados a Ele. Ele é a pedra angular, Ele é o tronco. É em Jesus que nós tiramos a resistência que nós precisamos. É nele que nós tiramos a força para sobreviver, para caminhar, para lutarmos. É Jesus que traz essa força a todos nós. Conforme o verso 22, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Se você tiver Jesus, se você aceitou o Senhor, você é uma nova criatura. Agora a minha conversa é com você que acha que tem Deus na vida. E na verdade não tem. Pois a sua vida é dominada por vários deuses. E ainda tem a coragem de classificar que Deus é o cabeça dos demais deuses. Deus não associa com o pecado. Saiba que sempre Ele nos orienta a não contaminarmos com a idolatria. Basta você ler os 10 mandamentos. Está muito claro. E ali você vai entender qual Deus que você deve servir. Quando Josué estava na terra prometida, já havia conquistado a terra prometida, ele disse para os israelitas: agora vocês vão escolher qual Deus vocês vão servir.
se é o Deus dos amorreus que estão de lá do rio, se é o Deus dos heteus. Mas ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que é um Deus vivo. E eu gostaria de dizer a você que ainda não aceitou o Senhor, que ainda há tempo de mudar de vida. Você ainda pode aceitar o Senhor e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lembrando que Deus está te dando uma nova chance. Deus está te dando uma nova chance de reconciliar com Ele. E isso só acontece através de Jesus Cristo. Se tiver alguma dúvida, procura orientação na palavra de Deus. Ele mudou a minha vida, mudou a vida de muitos irmãos que nesse momento estão me ouvindo. E Ele pode mudar também a sua vida. Jesus transforma o nosso ser. Éramos pessoas sem Deus. Passamos a ter Deus na nossa vida. E ainda mais, nós temos o privilégio de falar com Deus através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo nós temos comunhão com Deus. Através de Jesus Cristo, nossas orações chegam à presença de Deus. E através das Sagradas Escrituras, Deus fala conosco. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, o capítulo 2 do livro de Efésios, o apóstolo Paulo escreveu essa carta orientando a igreja e mostrando para a igreja que a forma de unir, de fazer essa junção, é a cruz de Cristo. É Jesus Cristo. Havia uma separação dos povos. Ainda continua tendo essa separação. Os filhos de Deus, aqueles que seguem o Senhor, e aqueles que não são filhos, porque não seguem o Senhor como Salvador, não estão fazendo a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo orientou a igreja: se aceitar o Senhor, pode ter essa junção, essa união pela cruz de Cristo. Isso você vê no título aí antes do versículo 11. Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. A única forma de nós obtermos a nossa salvação é olhar para a cruz de Cristo. É saber que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E o texto diz: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, circuncisos na carne por mãos humanas. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a vida. Antes não tínhamos o Senhor. Agora nós temos e podemos falar com Deus. E eu convido neste momento, você que está me ouvindo, você que está em casa, a estarmos orando ao Senhor. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos estar falando com Deus, oração de louvor e adoração ao Senhor, que é o nosso Pai. Ó Deus, eterno Pai, nós louvamos, nós glorificamos o nome do Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus presente. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem demonstrado um cuidado com cada um de nós que somos filhos. E que o Senhor, nosso Deus, também quer estender esse amor, alcançar aqueles que ainda estão perdidos. Que o Senhor, nosso Deus, possa abençoar, que o Evangelho possa chegar ao ouvido dessas pessoas, que eles possam mudar de vida, que eles possam olhar para o Senhor e ter o Senhor como Salvador de suas vidas, que possam ter uma transformação, uma mudança de vida, que possam rejeitar as coisas do mundo e aderir às coisas que provêm do Senhor, que possam seguir os mandamentos, que possam meditar na Tua Palavra, que possam receber as Suas orientações. E nós agradecemos ao Pai. E pedimos também pelas famílias que nesse momento passam por sofrimentos, angústias, por ter alguém que às vezes está passando por uma enfermidade em tratamento,
Que o Senhor nosso Deus esteja abençoando e sustentando assim as suas vidas. Agradecemos ao Senhor pela vida dos irmãos. Nesse momento estamos juntos, ó Pai, louvando, glorificando o nome do Senhor. Os nossos amigos também, que nesse momento estão nos ouvindo, ó Deus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor sustente as suas vidas, que o Senhor possa transformar os seus corações. Nós rogamos ao Senhor, que é o nosso Deus. Nós buscamos a misericórdia no Senhor. E sabemos que o Senhor é o único que pode transformar essas vidas, transformar esses corações e fazer com que eles possam arrepender e voltar para o caminho do Senhor. E nós agradecemos e assim o fazemos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo possa ser derramado sobre todos vós hoje e para todos sempre. Amém. Agradecemos os irmãos pela participação no nosso culto. Hoje nós estamos fazendo em casa, mas se Deus quiser, no próximo domingo nós vamos fazer a nossa live no templo. Nós fomos impedidos pelo decreto municipal, que não é para abrirmos o templo, não é para fazermos reuniões, aglomeração, por isso nós estamos fazendo em casa. Mas essa semana eu vou procurar a Secretaria de Saúde para podermos fazer as nossas lives na igreja, mesmo com um número reduzido de pessoas. Eu, juntamente com o evangelista Rodrigo, nós vamos estar, e também meus filhos, fazendo essas lives. Deus abençoe e sustente muito a vida de vocês.